Fala galera, tudo bom? Professor Carlos aqui de Geografia. Vamos hoje para mais uma aula online. Sim, hoje o tema é Espaço Natural e Geográfico. Vamos falar especificamente sobre o espaço geográfico e a de sua distinção, que é o espaço natural. Se você tem interesse sobre esse assunto, cola aqui para a gente estar junto discutindo sobre isso. Valeu? Vamos lá! Bom, não sei se você sabe, acredito que sim, tem um vídeo aqui falando sobre os principais conceitos da geografia, que eu abordo falando um pouquinho sobre o espaço geográfico, e eu falei que o espaço geográfico, ele é uma porção do espaço, do território, onde você vive, no qual o ser humano tem relação com o meio ambiente. E é interessante observar que o espaço geográfico é o principal objeto de estudo da geografia. A geografia ela estuda o espaço geográfico. Tudo que ocorre no espaço geográfico, a geografia se interessa. Tudo que ocorre no espaço geográfico é interessante para a geografia. E como você sabe, o espaço geográfico é a relação do ser humano com o meio ambiente, então a geografia estuda isso, essa relação do ser humano com o meio ambiente no qual está vivendo. Então, para a geografia, para fazer uma melhor distinção do meio, do espaço onde nós vivemos, a geografia distingue entre dois tipos de espaço: o espaço natural e o espaço geográfico, aonde cada um vai ter o seu cantinho. Aqui eu tenho, por exemplo, um espaço natural e aqui eu vou ter o espaço geográfico. Vamos falar um pouquinho mais sobre eles, beleza? Bom, primeiramente o espaço natural. Imagine só, o lugar onde você mora agora. Não faço ideia de onde você mora. Se você mora aqui próximo nos estados próximos ao litoral, Rio, São Paulo, Nordeste, região Sul, ou até mesmo o interior do Brasil, Amazonas, não importa onde você esteja morando. Mas acredite, o lugar onde você mora agora não é nada parecido com o que foi lá no passado, principalmente na época da descoberta, onde os portugueses chegaram aqui. Então, é interessante observar que o lugar onde nós moramos agora, ele passou por uma transformação. Lá no passado, ele era caracterizado como um espaço natural, um espaço onde tinha o predomínio, onde tinha a maior quantidade de elementos naturais, aonde o ser humano não tinha intervido, aonde o ser humano não tinha alterado nada ainda, era tudo naturalmente, as plantas, o relevo, a hidrografia, a vegetação, era tudo natural, o ser humano não tinha influências de nada. Mas pode falar, mas os nativos que viviam aqui, os índios, eles não alteravam? Até que alteravam, porém eles viviam em uma harmonia tão grande com a natureza que era quase nula a participação deles na alteração da paisagem. Então eu posso dizer que o Brasil como um todo, lá no passado, onde você mora agora, lá no passado era um espaço natural. Aqui eu tenho um exemplo muito bacana, eu não sei quem fez essas imagens, mas são imagens computadorizadas. Eu vi um tempo, o G1 estava falando que uma agência ela fez uma reconstituição de como seria o Rio de Janeiro em 1500, quando os portugueses chegaram aqui. E chegaram aqui, ó, nesses estudos aqui. Olha só a diferença que nós temos hoje. Lá para frente dos slides, nós vamos ver como que está hoje. Você vai ver como é que mudou drasticamente essa paisagem aqui. Olha só como é que era lá antes dos portugueses chegarem. Era tudo natural, praia, vegetação, relevo, era tudo natural, não tinha nada sendo alterado pelos seres humanos. Então, se eu falo sobre espaço natural, o que é espaço natural? Espaço natural é aquele lugar onde não houve modificações pelos seres humanos. Eu posso dar alguns exemplos bem simples. O deserto do Saara, por exemplo, não houve grandes modificações pelos seres humanos ainda. A Antártida, por exemplo, também não foi. Uma ilha deserta, ou no meio da floresta amazônica, não houve grandes mudanças, grandes alterações por meio da sociedade. Então, esses lugares, por alguns cientistas, eles são considerados espaços naturais.
Já espaço geográfico, como eu falei com você, é todo lugar, toda porção do espaço no qual existe uma interação do ser humano com o meio ambiente. Então, o lugar de interação do ser humano com o meio ambiente, ele é conhecido, ele é reconhecido como esse lugar que eu vou chamar de espaço geográfico. Então, eu tenho que, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, nesse território, e começaram com novas técnicas, alterar a paisagem, cortar as árvores para construir as suas casas, suas vilas, suas ruas, quando começou a cultivar alguns certos tipos de cultivos, tanto de cana-de-açúcar quanto de outras formas de cultivo, sim, eles estavam alterando a paisagem e estavam transformando aquele espaço natural em espaço geográfico. Então, quando eu falo de espaço geográfico, eu estou falando daquele lugar, daquele território no qual foi alterado de espaço natural para o espaço geográfico, onde houve uma interação intensa ou até mediana ou simples do ser humano com o meio ambiente. Então, onde eu tiver essa interação do ser humano com o meio ambiente, eu vou chamar de espaço geográfico. Aqui, como eu falei com vocês, olha como que mudou, como que foi alterado o espaço geográfico. Lá no passado, eu tinha a paisagem totalmente natural, totalmente o relevo, a paisagem, a vegetação, a hidrografia, tudo naturalmente. E agora, com a alteração dos seres humanos, casas, prédios, ruas construídas, monumentos, e tudo isso é o que vai fazer parte do espaço geográfico. Por quê? Porque o espaço geográfico, ele é construído. O espaço geográfico, ele não é fixo, ele não é engessado, ele é sempre modificado. O espaço geográfico está em constante alteração, em constante modificação. Quer pegar um exemplo? Pega a sua rua, a sua casa, seu bairro aí e repare que durante uns 5 anos se não houve algum tipo de alteração. Uma casa nova que foi construída ou modificada, pintada, uma rua que foi asfaltada, ou até mesmo um shopping que abriu, ou um mercado novo, uma farmácia nova, não importa, alguma coisa com certeza foi alterada, porque essa interação do ser humano com o meio ambiente está sempre alterando, sempre modificando, sempre construindo o espaço geográfico. Quer um exemplo melhor aqui, ó? Eu adoro dar esse exemplo aqui, ó, esse quadrinho aqui, ele é muito interessante. Repare só como o espaço geográfico ele foi sendo transformado, ele foi sendo construído ao longo do tempo. Eu tenho aqui, lá no princípio, um espaço qualquer, uma paisagem natural, onde não tinha nenhuma intervenção dos seres humanos, até que veio alguém e construiu uma linha ferroviária. E dessa linha ferroviária foi aumentando, alguém construiu uma casinha, e aí outra pessoa construiu outra casinha em outro lugar, e assim foi crescendo, foi se desenvolvendo aquele lugar, até chegar ao final aqui, um espaço totalmente transformado, totalmente alterado. E você repare, até mesmo já nesse quadrinho aqui, ó, que está praticamente tudo já urbanizado já, mesmo assim eu vou ter boas quantidades de quadros mostrando a alteração em cada tempo, em cada momento que foi ocorrido. Então repare que espaço geográfico ele não é fixo, ele está sempre em modificação. Espaço natural é aquele lugar onde não houve nenhum tipo de contato, nenhum tipo de modificação dos seres humanos, beleza? Muito obrigado por você ficar até aqui comigo. Curta o vídeo se ele for interessante para você, compartilhe com seus colegas para estar me ajudando. Caso você tenha alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, que eu vou ter um prazer enorme de estar respondendo vocês, tá bom? Me siga lá no Instagram, nas redes sociais como um todo. E caso você tenha interesse nesse tipo de material, nos slides, me manda aqui um comentário que eu estou tentando criar alguma coisa para tentar compartilhar com vocês esse conteúdo, esse material. Caso você tenha alguma ideia também para pessoa, você pode compartilhar pela ferramenta tal. Coloca aqui também que eu vou estar ouvindo tudo que vocês têm a falar. Beleza? Tchau, tchau. Fique com Deus.